aqui da palavra. Só para os irmãos me conhecerem, eu sou nascido na igreja. Se tivesse um centro cirúrgico na igreja, eu teria nascido na igreja. Nasci no domingo de manhã. Oh, que beleza. E desde então, venho conhecendo a palavra de Deus, conhecendo que Deus é bom, Deus é maravilhoso. E hoje eu não vou falar do meu testemunho, mas com 8 para 9 anos eu sofri um abuso e isso acarretou várias coisas na minha vida. E a sexualidade aflorou muito rápido, e aí veio uma crise na minha cabeça: será que eu sou homem, será que eu não sou? E isso foi se estendendo até as coisas piorarem, e eu estava dentro da igreja. Como que eu posso dentro da igreja fazer essas coisas? E aí foi quando eu fiquei viciado em pornografia, e aí por causa da pornografia também eu acabei indo conhecendo a questão da prostituição, e aí fiquei viciado 6 anos nisso. E Deus foi misericordioso comigo. Foi onde eu conheci o pastor Júnior, mudei para São Paulo, e eu cheguei a morar sozinho, e foi uma fase muito difícil, crise com a igreja, revoltado com a igreja, revoltado com as coisas que estavam acontecendo, mas também não sabendo o que estava acontecendo comigo. Será que eu sou de Deus? Não sou? E foi onde eu conheci a graça do Senhor Jesus Cristo. E eu pude perceber o amor dele, o olhar dele para mim. Isso fez toda a diferença. Para resumir, foi então que eu conheci o Expresso Ação e me tornei missionário do Expresso Ação. Deus me resgatou e trabalhou cura, libertação em relação a tudo isso. E eu comecei, resumindo também, que o tempo é curto, mas comecei um trabalho onde eu, tá ali o Expresso Sorriso, é onde eu iniciei o trabalho de palhaço. Sempre tem um início, né, irmão? Olha que coisa estranha, né? Sou eu. O menor sou eu. É bola de Natal, é pasta de dente. Depois ficou todo queimado. Nossa, gente, foi muito difícil esse dia. Mas a gente resolveu fazer palhaço numa festa onde a gente estava, que era um noivado. E o rapaz que estava comigo, que era o terceiro, nós fomos em 3, era o noivo que ia iniciar o noivado. Ele terminou com a menina no dia do noivado. E aí a gente estava lá, ele subiu da festa, da cidade, era em Uberlândia. Aí ficou eu e o Elton lá. Alguns conheceram o Elton aqui, né? Aí, Elton, o que a gente faz? Vamos tentar melhorar essa festa aqui. E fizemos palhaço. Irmãos, nunca imaginei que um dia eu ia trabalhar com palhaço. Que eu ia trabalhar com humor, né? Eu era convidado antigamente para ir nos acampamentos, e o pessoal deixava 1 hora, assim, num dia lá do acampamento, para eu fazer o povo rir. E aí eu pegava, imitava personagem, interpretava piada, essas coisas, né? Mas nunca imaginei que eu ia trabalhar com palhaço, né? E aí, isso está relacionado com vocação e chamado. Eu, com os 18, 19 anos, eu entrei numa crise existencial. 20 e poucos. Falei: Senhor, não é possível, o que eu vim fazer nessa terra? Para que eu estou aqui? E aí, um dia, quando eu estava afastadão da igreja, voltando da faculdade, fui para uma balada, estava trêbado, sentei na calçada da frente da minha casa, 5 horas da manhã, e engraçado que nós que saímos, nós que não queremos nos relacionar com Deus, mas Ele continua nos amando e falando com a gente, mesmo em qualquer situação. E a gente que muitas vezes escolhe sair, mas Ele não deixa, Ele ama a gente. E aí eu sentei naquela calçada assim, meio tonto. Eu falei: Senhor, para que eu existo? Não é possível que eu existo para ficar desse jeito. Não é possível que eu exista para nascer, né?
E para minha mãe foi muito difícil, né, me ter, porque as irmãs que tiveram filhos, algum foi cesariano? Tem que fazer um corte, né? Na minha mãe teve que fazer um X, assim, ó, porque a cabeça era muito grande. Aí abre aqui, abre aqui, abre aqui, abre aqui. Aí... Minha mãe sofreu, coitada. Aí quando o médico olha, fala, nossa, que coisa estranha. Que é isso aí? Ai, ninguém queria pegar no colo, eu. Eu comecei a andar rápido, em meses, porque ninguém queria pegar no colo, tão feio que eu era. A Marta balançando a cabeça, nossa, né? Dificuldade, né? Mas eu falei, Senhor, para que eu existo? Não é possível que eu nasci para nascer, ter uma família, ter filhos, ficar vozinho, chamar todo mundo para vir almoçar no dia lá e morrer. Falei, não, o Senhor tem algum propósito, não é possível. E estava relacionado com vocação e chamado. Aí eu queria ir para o Peniel, trabalhar com índios, Deus não deixou. Eu queria ir para o Nordeste, trabalhar lá no Nordeste, Deus também não deixou. Aí eu falei, não dá para entender o Senhor, não. O Senhor fala que está faltando trabalhadores, eu quero e o Senhor não está agindo. Falei, Deus, também não entendo. Como é que faz? Aí foi onde que eu fui para São Paulo, conheci essa missão e começou uma nova história. E aí eu comecei o trabalho com palhaço, né? E aí eu conheci minha esposa, Cristiane. Deus foi bom comigo, né, gente? O pessoal fala assim, nossa, ela orou pouco e você orou bastante. Não sei porquê, mas tudo, né? E aí hoje minha família está envolvida, né, no trabalho com palhaço, tem a Rafaela também. Engraçado que a Rafaela tem medo de palhaço, gente. Olha que coisa, né, a Rafaelinha. Mas aí veio a construção de todo um trabalho, um início, onde Deus foi trabalhando, né, ali mostrando os caminhos. E o Expresso Riso hoje, para os irmãos que não conhecem, tem 4 projetos, que é o hospital, fazendo arte com graça, que é o evangelismo nas igrejas, o Meia Lona, que é um trailer camarim que vai na rua, e o Pé da Bobos, que é nas escolas, né? Aí, ó, o hospital, a maioria dos irmãos aqui, alguns trabalham nesse voluntariado, onde a gente usa a arte do palhaço para poder ali mostrar o amor de Deus, né? O trabalho das igrejas, nas ruas, praças, e o trabalho nas escolas, onde a gente trabalha princípios e valores e a gente fala do amor de Deus através da arte do palhaço. E o ano passado, irmãos, a gente conseguiu alcançar 27.517 pessoas através desse trabalho voluntário nos hospitais. Hoje estamos inseridos em 11 hospitais. Ribeirão Preto e região, 6 em Ribeirão, 3 Sertãozinho e 2 em São Paulo. Mover de Deus, gente, mover de Deus, porque não dava para imaginar tudo isso, não dava para imaginar. E Deus vem trabalhando com a gente ainda, mas o que eu quero falar aqui, gente, está relacionado com isso. Que a base do palhaço, para você ser um bom palhaço, são 3 coisas: olhar, sentir e agir. Um bom palhaço de hospital tem que trabalhar isso. Alguns aqui vão entender que eu vou falar, porque fez o voluntariado, sabe como é que é. Quando a gente vai num quarto de hospital, se a porta está fechada, a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro. Então, como que o palhaço vai agir? Como que ele vai atuar? Né? Ele não pode chegar gritando. A pessoa, ele abre a porta e dá um grito. Hey! O paciente tinha acabado de dormir. Fazia 3 dias que ele não dormia. E aí o palhaço faz isso? Vai ser legal para aquele paciente? Não, então o palhaço tem que olhar, sentir e agir. Ele olha, ele sente, aí ele age. Ele olha, ele sente, aí ele age. Isso é a arte do palhaço. E, irmãos, no decorrer do tempo, do trabalho, a gente foi entendendo mais essa técnica, desenvolvendo melhor isso, como que poderia desenvolver. Só que, através disso,
a gente começou a trabalhar mais com pessoas, olhar diferente. Como que eu posso olhar? Como que eu vou sentir? E como que eu vou agir? E aí eu pergunto para vocês, quem fazia essas 3 coisas com perfeição? Quem? Jesus. Então essa arte do palhaço é incrível, porque tem tudo a ver com o Evangelho. Tudo a ver com o Evangelho, irmãos. E é isso que eu quero trabalhar com vocês aqui hoje. Foi isso que eu comecei a trabalhar no Expresso. Porque há um ano e meio atrás, a gente entrou numa crise. Fala, Senhor, a gente está fazendo os cursos, mas está indo poucos cristãos. Tinha 30 pessoas, 5 eram cristãos, o resto era outras religiões. Tinha gente que não tinha nem religião. Falei, gente, como que a gente vai agir lá no hospital se... E aí, conversando com algumas pessoas, até com o pastor Samuel, ele falou, vocês não estão orando por transformação? Eu disse, Aí tá, Deus está te mandando. E aí, irmãos, caiu a ficha que o nosso curso é um trabalho evangelístico, onde há transformação, onde através da arte do palhaço, eu consigo trabalhar o Evangelho. Eu consigo trabalhar o olhar, o sentir e o agir. E as pessoas dali saem transformadas. Tem pessoas que, nós temos testemunho de pessoas que falaram assim, queremos agradecer este curso, porque esse curso fez eu enxergar minha filha de uma forma diferente. Fez eu enxergar os amigos. Temos vários testemunhos. O penúltimo curso, teve um rapaz que deu testemunho, quero agradecer esse curso, porque ele fez eu enxergar a vida. Faz 2 semanas atrás que eu tentei me matar. Eu tentei suicídio. E hoje eu sei o que é o valor da vida através de vocês. Puxa, que legal, né? E a gente tem lá, hoje, bastante gente trabalhando no voluntariado. Deus honrando, né? Mas, a pergunta que eu fiz aqui, quem fazia essas 3 coisas com perfeição? Vocês falaram, Jesus. E é Ele mesmo. Eu queria ler com os irmãos, a palavra de Deus. Lucas 10, de 25 a 37. Queria compartilhar com os irmãos. Lucas 10, de 25 a 37. Lucas 10, de 25 a 37. Diz assim, certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e perguntou-lhe, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Parênteses, gente. Aqui eu quero falar com os irmãos. Nós precisamos conhecer, entender bem quem nós seguimos. A palavra. Porque assim como Jesus levantou pessoas para pôr ele à prova, nós vamos ser também. E nós temos que entender a palavra, saber quem é o nosso mestre, o porquê que a gente segue ele. Porque senão a gente pode passar vergonha. Alguém já foi perguntado assim, mas o que você crê? Alguém já foi perguntado? Alguém chegou para você assim e falou, mas o que você crê? Quem já foi perguntado? Levanta a mão. E aí, você teve que falar. Se você não conhece, como você vai falar? Só que eles estavam falando com quem? Perdeu, igual o pastor falou. Perdeu, falou com Jesus, rapaz. Olha lá, 26. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Jesus é fantástico.
não só sabe a sua missão, o seu chamado, como conhece a lei. Ele ele responde perguntando para ele. Olha que fantástico. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e toda a sua alma, e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Aqui mostra que ele faz uma pergunta, mas ele já sabia a resposta. Ele estava querendo provar quem? Jesus. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Continua o questionamento, né? Em resposta, disse Jesus. Eu acho fantástico como Jesus lidava com as pessoas, porque para que a mensagem fosse entendível, ele usava parábolas. Senão o povo não entendia a linguagem divina, né? E hoje eu uso o palhaço na maneira lúdica para que a verdade, a palavra, seja manifestada. Porque não é o palhaço que cura, é a palavra. Mas o palhaço é o método, né? Em resposta, diz Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Uma vez, uma pregação do pastor Neil Barreto, ele fala que os ladrões aqui agiram de misericórdia. Vixe, na hora que ele falou isso, um monte de gente ficou contra ele. Mas quem já foi assaltado aqui? Recentemente, né, Cláudio? Quem já foi? Irmãos, eu fui 14 vezes em São Paulo e 2 vezes aqui em Ribeirão Preto. Das 16 vezes, eu acho que foram umas 8 a mão armada. A pior, sabe onde foi? Aqui em Ribeirão Preto. Por incrível que pareça. A gente ficou com os assaltantes uns 40 minutos. Eles sabiam que tinha dinheiro, cofre e tal. E lá onde eu trabalhava, tinha o senhor de idade, o Brandão, que era o dono da empresa. E ele ficou muito nervoso. E aí, como era lá uma livraria, então não tinha tanta rigidez nos critérios. Lá eu podia ir trabalhar de bermuda e regata. Então eu ia trabalhar de bermudão e regata. E aí o cara pensava que eu era mano. Aí ele chegava e me mano, fala onde está o negócio, cara. Você sabe, eu sei que você sabe. E eu agachado lá. E eu falava, não sei, no cofre só tem cheque. Pega o cheque lá, pode ir. E aí esse senhor ficou bravo. Gente, um dos ladrões foi para cima dele e começou a bater nele. E aí um dos ladrões agiu com misericórdia. Chegou lá, tirou o cara e falou, a gente não veio aqui para isso. Vamos fazer o que a gente tem que fazer e vamos embora. Se não fosse esse ladrão, o senhor podia ter morrido. Então ele agiu com misericórdia, né? E aí ele fala que... Vamos continuar o texto, para depois eu fechar isso aqui. 31. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-se-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. O levita e o sacerdote, o que fizeram, gente? Agiram com misericórdia? Então, os ladrões agiram mais com misericórdia com o cara do que os levitas e o sacerdote. Porque os ladrões estavam espancando
e numa gota de misericórdia, falou, não vamos matar. Deixa ele aí. Só que aí passa o levita, passa o sacerdote, olha e não faz nada. Só que eles olharam. E aí vem a pergunta para nós. Será que nós estamos sendo igual o levita, sacerdote? Olhando, mas não sentindo e não agindo. Por que o levita, o sacerdote, não fez nada? Porque não sentiu. Ele olhou e... Agora o samaritano fez toda a diferença, né, irmãos? A gente aqui não fala, mas ele poderia estar indo a trabalho, ele poderia estar indo para a casa dele, poderia estar indo de viagem, ele poderia estar indo para a igreja, poderia, não sei. Mas ele olhou, o samaritano sentiu e agiu. Interessante que no versículo... Deixa eu achar aqui. No versículo 28. Quando o perito na lei responde ao Senhor, que ele pergunta o que deve fazer, vamos ler o 27. Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Ama o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente. E aí vem a frase abaixo. Faça isso e você viverá. Aqui o Senhor Jesus nos dá uma dica, né? De como que nós temos que viver. Então o Senhor Jesus mostra para aquele perito ali que ele tem que olhar, sentir e agir. Vamos lá, agora eu quero a ajuda de vocês. Em quais momentos Jesus fez isso também? Com quem? Com quem? Ele olhou, sentiu e agiu com a mulher samaritana. Com quem mais? Os leprosos. Hã? Lázaro. O jovem rico. E no texto do jovem rico está escrito assim, Jesus olhou para ele e o amou. Porque ele estava num questionamento também. O jovem rico chegou lá, e aí? Já faço tudo, o que mais que eu preciso aí? Para ganhar a vida eterna. Jesus olha para ele e ama. Se fosse eu já dava um adugue nele e falava, rapaz, que orgulhoso que você é. Mas o Senhor Jesus olhou e o amou. Então, vocês falaram alguns aí, ó. Eu separei os 10 leprosos, mulher com hemorragia, o cego quando foi lavar os olhos, o paralítico e os 4 amigos. E tem vários outros. Então, a minha pergunta para nós aqui hoje, igreja, é: como está o nosso olhar? Como está o nosso olhar? E aí eu quero fazer uma dinâmica diferente aí de como funciona. Eu vou fazer o seguinte, eu vou separar aqui o grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, ok? Então eu vou separar vocês aí, só um minutinho. 1, 2, 3, 4. Então você é 1, você é 2, pode ir para lá. Você é 3, pode ir para lá. Você é 4, fica para lá. Pode sentar nas cadeiras, tá? Não tem problema não, vocês vão ter que discutir. Tá bom? Pode ficar aqui sentadinho aqui. 1, 2, 3, tudo para irmão. Cadê irmão? 4, a senhora lá, junto com a Zé. 1,
Então vai, ó. Vai no 2 ali, que eu acho que tem menos. Carlinhos 2, Léo 3. E o Thiago aqui, ó, no 4. É o seguinte, gente. A proposta é o seguinte. Eu vou mostrar uma foto pro grupo 1, tá? Grupo 1. Essa é uma família que chegou a vocês e ela não tem condições nenhuma. Não tem onde morar, não tem nada. Vocês vão ter que olhar, sentir e agir. Qual seria a providência com essa família? Como que vocês poderiam ajudar essa família, ok? Quais seriam os passos para que isso acontecesse? Então, vocês olham a imagem, vocês sentem e vocês agem. Depois, um do grupo vai falar o que vocês conversaram, tá bom? Um do grupo vocês escolhem aí. Grupo 2. Esse aí é um caso de uma criança onde ela tem um lábio leporino e quando ela nasceu, a mãe teve que sair da sua cidade, lá do interior do Campo Grande, e vir para Ribeirão Preto. E, ao vir, ela pensou que iria ficar 2, 3 dias e voltaria para sua cidade. Mas passou 3, 4 meses e ela não voltou para sua cidade. Só que lá na sua cidade tinha um menino, filho dela, mais velho, de 7, 8 anos, que estava lá, desesperado, achando que a mãe o abandonou. Que ele não tinha mais mãe por causa disso. Como que vocês reagiriam a isso? Qual seria a melhor solução, o melhor caso para vocês? Por favor. Já leva o seu, Léo. O terceiro grupo aí, pode juntar mais, vocês podem, não, vocês vão atrapalhar o quarto grupo aí. É o seguinte, isso aí é uma diretora de uma escola. A diretora da escola ligou para vocês. O terceiro grupo, a diretora da escola ligou para vocês que está tendo um surto na escola de casos de suicídio. Já tiveram 3 suicídios. E ela pediu ajuda para vocês. Como que vocês poderiam ajudar essa escola? Beleza? Vocês podem conversar sobre isso. E vocês aqui, por favor. Se vocês quiserem fazer uma roda aí, é melhor, tá, gente? Esse quarto caso é o seguinte: essas 3 crianças foram abandonadas pelos pais, porque os pais têm problema com droga, e o pai está preso. A mãe não tem condições nenhuma, então o Poder Judiciário tirou das crianças e colocou no abrigo. E o filho aí, que é o mais velho, ele não quer voltar para casa. Como lidar com isso? Qual o papel da igreja aí? Amém? Terceiro, qual o papel da igreja aí? Segundo, qual o papel da igreja aí? Primeiro, qual o papel da igreja? Beleza? Vocês têm 5 minutos.